Muito bem, queridos amigos, queridos irmãos, Pai do Senhor, neste momento estamos aqui agradecendo a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Irei convidar aqui algumas pessoas. Deixa eu ver só um pouquinho. Só um pouquinho aqui, irei convidar. Glória a Deus. Glória a Deus. Só um pouquinho aqui e estaremos dando início à nossa live. Muito bem, graças a Deus, convidei algumas pessoas. Iríamos começar às 7 em ponto, mas houve uma queda de energia aqui na nossa cidade, aqui em Alto Rodrigues, e a internet demorou um pouco para ser restituída. Mas estamos aqui nesta noite com muita alegria, com o objetivo de trazer um ensinamento da Palavra de Deus nesta noite. Espero que Deus nos revele mais da Tua Palavra, da Tua graça, e assim possamos transmitir com toda a eficácia e sabedoria da parte do nosso Deus. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus muito interessante. Eu até já falei sobre isso, mas hoje eu estava estudando sobre esse texto e me deu desejo no coração de falar sobre esse texto, que hoje eu estava ouvindo alguém ensinar sobre o mesmo. E aí a gente aprende com quem sabe, né? A gente aprende com quem sabe, e aí a gente se interessa também a passar, se porventura tem alguém que não saiba, e assim é o meu caso. Eu aprendo com quem sabe, aprendo lendo a palavra, ouvindo os sábios, e em algumas ocasiões Deus nos revela um pouco sobre o sentido da palavra que Ele fala. Nesta noite eu quero ler um versículo muito conhecido, capítulo de número 20 de Êxodo, o segundo livro, né, do Antigo Testamento, versículo de número, capítulo 20, versículo de número 7. Esse número 7 realmente, parece, não sei se coincidência, mas trata-se do número da perfeição. Por aí afora dizem que 7 é o número da mentira, mas na realidade o 7 ele é o número da perfeição. É o número da perfeição. E olha que, não sei se coincidência, né, aqui nas escrituras, mas o número 7 diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o
que tomar o seu nome em vão. Amém. Muito bem, caros irmãos, amigo que futuramente vai assistir essa live, né? Nós estamos nesta noite para falar de um assunto muito importante mesmo. E com muita alegria eu convido os irmãos, os amigos, para nos ouvir, né? Glória a Deus, porque é importante que se escute a palavra de Deus. Estou aqui convidando mais umas pessoas para nós assim poder fazermos mais em nome de Jesus. Convidando aqui mais pessoas, irmãos, para nós. Pronto, muito bem. Glória a Deus. Já estamos vendo aqui a irmã Odineide, aqui de Alto do Rodrigo. A paz do Senhor, Deus abençoe. A irmã Luzimária Maria, lá de Viçosa. A nora da irmã Ivanda. Deus abençoe a vida de vocês, da sua família. E agora nós vamos adentrar em um assunto muito importante sobre o nome de Deus. Amém, irmã Odineide? Paz do Senhor. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se não estiver me ouvindo bem, por favor, me diga aí que eu falo um pouco mais alto, né? Hoje nós vamos mais uma vez relembrar sobre o quarto mandamento do Antigo Testamento, que é não tomar o nome de Deus em vão. Por incrível que pareça, é o que mais vivenciamos nos dias atuais. É o que mais vivenciamos nos dias atuais. E eu estava hoje assistindo um vídeo muito importante. Eu assisto alguns vídeos na língua hebraica, né? Eu estudo com duas professoras de hebraico, inclusive uma mora em Israel, e eu tenho tido curiosidade para entender os textos originais da Bíblia. Então, quando nós falamos os textos originais da Bíblia, nós vamos lembrar, né, aos irmãos e aos amigos que a Bíblia ela foi escrita na língua hebraica. O Antigo Testamento ele foi escrito na língua hebraica, com algumas poucas escritas de aramaico. O Antigo Testamento foi escrito por Isaías, Moisés, Davi, acredita-se Esdras, né? E tantos, né? Os profetas maiores, menores. Esses homens escreveram essa Bíblia no hebraico e depois com algumas poucas coisas do aramaico. E depois o Novo Testamento foi escrito na língua grega, nos tempos de Jesus, onde a língua grega era uma das mais predominantes na época, e foi escrito pelo apóstolo Paulo, por Lucas, Tiago, Judas, João, Mateus, Marcos, foram os escritores do Novo Testamento. Então, só ratificando, o Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico, quase 100%, porém com algumas palavras aramaicas, ou alguns textos aramaicos. Porém, o Novo Testamento foi escrito no grego, pelas pessoas que eu citei, uns que conviveram com Jesus,
vivenciaram com Jesus, o caso de Mateus, o caso de João, né? Eles conviveram com Jesus, né? E esses homens tinham experiência própria. E aí, quando a Bíblia ela é traduzida para outros idiomas, às vezes ela sofre um pouco de mudança de linguagem, né? E aí a gente corre para os textos originais que nos ajuda a entender melhor. E aí eu estava estudando uma coisa muito interessante hoje sobre usar o nome de Deus em vão. Muito importante. É um pecado que muitas vezes nós nem tomamos de conta de usar o nome de Deus em vão. Não sabemos de certo, dentro do original, como é o seu nome. E eu estava hoje estudando sobre isso, e os judeus, o povo judeu, eles têm um maior cuidado de pronunciar o nome de Deus. Não sabemos como é o nome de Deus, mas ele se apresentou por algumas formas. Alguns ele se apresentou como o Senhor, né? No caso que ele se apresentou como Senhor a Moisés, né? A Abraão, ele se apresentou com outro significado. E aí Deus tem as suas diversas formas de se apresentar. O nome de Deus não se sabe. O que sabemos é que esse Ser Supremo, ele existe, ainda que os nossos olhos não o vejam nitidamente, mas ele existe, ele é real, ele é verdadeiro. E aí, uma coisa interessante, quando ele liberta o povo de Israel lá do Egito, ele faz questão de repassar para Moisés, e que Moisés tinha que ter um cuidado de repassar para o povo que o nome de Deus não poderia ser lançado em vão, ser tão desconsiderado. E por incrível que pareça, o nome de Deus ele é desconsiderado na nossa boca, na boca dos que se dizem cristãos. Essa é a realidade. Até porque Deus, ele ensinou, né? Deixou como dito que o seu nome não poderia ser jamais jogado ao léu, ao vento, ou desqualificado com mentiras, né? Para se beneficiar. Bom, e aí, e por aí vai. E o Senhor diz a Moisés o quarto mandamento: não tomarás o nome do Senhor em vão, porque ele não tem ou não terá o culpado por inocente. E aí nós começamos a esquecer desse mandamento. Parece que nós cristãos queremos tomar uma visão mais do mundo do que da palavra. Parece uma coisa que a gente não quer aceitar essa realidade. A gente vive preocupado com isso, né? De que isso eu estou falando? Irmão Jailson Moura, Paz do Senhor, Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe. Que nome é esse? Ou o que é isso, melhor dizendo? Refletindo aqui. É porque a gente botou na cabeça que pecado é só se matar.
Parece que a gente traz essa coisa, né, do sistema do mundo, né, do sistema do mundo. E aí, o que acontece? A gente quer trazer esse sistema do mundo. Não é que matar não seja pecado. É evidente, claro. Mas nós temos isso como se fosse o maior pecado. Glória seja dada ao nome de Jesus. Só um momento que alguém aqui parece que quer participar. Deixa-me ver aqui. Deixa-me ver. Alguém aqui estava querendo participar. Saiu. Muito bem. Então, irmãos, veja só. Deus, esse ser supremo, ele monta, né? Ele monta uma palavra, ou melhor dizendo, 10 palavras que chamamos decálogo. Até porque a palavra já está dizendo 10, já está dizendo 10, decálogo, né? 10 palavras, né? Década, né? É 10. Logos, palavras. 10 palavras. Que nos traz um peso imenso da mesma responsabilidade, e que nós trazemos esse sistema do mundo que matar, que pecado é só matar. Pecado é só fazer os outros morrer de fome. É aquele sistema que muitas vezes se torna vicioso, visando em uma visão de pecado e esquecendo dos demais. E o nome de Deus, né? O irmão de Vanessa, Pai do Senhor, meu amado. Pai do Senhor, irmão aqui de Aldo Rodrigo. Deus abençoe. E muitas vezes a gente se esquece disso, porque a gente parece que acompanha mais o sentimento humano do que os ensinamentos divinos. Mas aí você diz, mas Genildo, mas matar é pecado. É claro que é. Se não fosse, a Bíblia não diria. Mas por que nós temos só isso como pecado? Porque muitas vezes nós esquecemos de honrar o nome de Deus. O que nós esquecemos? Muitas vezes nós usamos o nome de Deus para nos satisfazer, para defender os nossos próprios erros. Nós usamos o nome de Deus para o nosso interesse. Nós não usamos o nome de Deus muitas vezes por honra, por respeito. Irmã Vera, Pai do Senhor, irmã Vera, nós não usamos o nome de Deus como um nome supremo em honra. Não. E ele avisa a Moisés, diz, nós não temos o culpado por inocente. Eu não tenho o culpado por inocente. O que usar meu nome de forma relaxada, desleixada, desonrosa, eu não tenho como inocente. Prestemos atenção. Uma coisa, existe, aceito por alguns, o tetragrama. É o tetragrama do nome de Deus, que é, né? Não é, que é Iavé, é o tetragrama. Mas não se sabe absolutamente como é o nome desse ser tão maravilhoso. Ele tem as suas formas de se revelar. Não, o nome dele é Jeová. Jeová é um nome dado que o povo judeu deu a Deus como nome honroso, que a palavra Jeová quer dizer só o Senhor é Deus. O Deus é o Senhor. Jeová Nissim, o Senhor é a nossa bandeira. Né? A gente precisa entender, são nomes de forma honrosa porque os israelitas tinham
né, honrava o nome de Deus. Alguns, não sei se isso é verídico, chega a dizer que quando um escriba ia escrever o nome de Deus, ele escrevia, eles se banhavam, né, fazia todo um ritual para escrever o nome de Deus. E hoje nós jogamos o nome de Deus aí de qualquer forma, em nome do homem, em nome de qualquer coisa. As pessoas usam o nome de Deus para tomar dinheiro do próximo. Meu Deus. Às vezes eu fico pensando, será que essas pessoas realmente creram em Deus? Ou se creram na sua palavra, ainda continua crendo? Às vezes eu fico pensando, meditando. Muitas vezes a gente escuta tanto isso na igreja. Deus me falou assim, Deus me falou isso, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. A gente diz isso, eu fico escutando como as pessoas dizem isso com facilidade. Não é que Deus não fale, eu também sei. Mas eu fico observando, sabe, as mensagens das pessoas. Irmã Léo, a paz do Senhor, irmã Léo. E que fica criando tantas coisas. Quando Deus, eu sou sincero, Deus, Ele já falou comigo, é verdade, eu sei que fala com os outros, mas eu fico observando diante das mensagens de tantas pessoas que ficam, né, que fica dizendo, mas seu irmão Leonardo, Deus abençoe, meu irmão, fica dizendo, em vez de quanto ele pede, Deus falou comigo assim, Deus assim, Deus assim, Deus está mandando fazer isso, Deus está mandando fazer aquilo. Eu fico assim, sabe, irmão, eu não sei, né, se eu estou entendendo errado ou se eu estou a cada dia amadurecendo, sem deixar de acreditar que Deus fala, sem deixar de acreditar que Deus cura, sem deixar de acreditar que Deus salva, sem deixar de acreditar que Jesus vai voltar, sem deixar de acreditar que Ele faz milagres inexplicáveis. Mas o nome de Deus, muitas vezes em nosso meio, é jogado ao léu e se é esquecido. Outros usam o nome de Deus em cima de pessoas que nem se lembram de Deus, não sabem nem quem é Deus. Já vi versículos bíblicos aí, as pessoas honrando os homens que não querem nem saber de Deus. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Acaba não fala nem Deus. Cita até texto da Bíblia usando de forma desordenada. Sabe, irmão, tem coisas que a gente esquece de meditar. Foi uma das coisas, um dos ensinamentos que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, que não deveria jurar nem pelos céus, que não deveria usar de forma nenhuma as coisas que pertencem a Deus, o nome de Deus, em vão. Isso é preocupante. Nunca vimos na igreja, nos últimos dias que estão vivendo, tantas igrejas, tantas pessoas pedindo coisas em nome de Deus. Consegue inventar uma artimanha, sabe? Porque assim, irmãos, deixa eu dizer aqui uma coisa muito interessante. No nosso meio existem classes de cristãos. E existem cristãos que parece que vê o evangelho como a loteria esportiva. Sabe? Você dê isso que você vai receber em dobro. Como se o evangelho fosse para nos enricarmos. Certo? O evangelho não é para nos enricarmos. Se Jesus quiser me enricar, tudo é dele, quem manda é ele, se ele quiser dar, eu recebo. Mas eu não aceitei Jesus para esse fim.
Eu aceitei Jesus com esperança de ir morar no céu. Também não vou deixar de lutar, nem de batalhar pela vida. Não é isso que eu estou dizendo. E se Deus quiser me abençoar, no sentido de me enriquecer, que abençoado eu já sou, graças a Deus. Eu recebo, porque eu não posso tornar imundo aquilo que Deus purificou, né? Só não vou ser hipócrita, né? Dizer que eu não quero ser e quando Deus me der, não. Mas se Deus quiser, dentro desse aspecto, me abençoar, eu quero. Mas não sou ganancioso por isso. Eu não preciso ser ganancioso por isso. Não tem para que eu pisar em cima de ninguém para esse fim. E não preciso usar o nome de Deus em vão para enriquecer. Não preciso disso. Por quê? Porque eu sei que tudo vai passar. Não é eterno. Tudo vai passar. O ser humano ambicioso, ele não se contenta com o que tem. O ambicioso. Não, eu estou satisfeito. Não está satisfeito. Briga por mais, luta por mais, aquela coisa melhor. É o ambicioso. Agora, se Deus quiser te dar, irmão Genil, se Ele quiser me dar, é dele. Tudo é dele. Se Ele quiser me dar para eu pastorar um dia na terra, eu recebo. Se Deus não der, eu não preciso estar me iludindo, me engoldando com pregadores, seja com quem for, enganando a gente. É isso que... Não. Evidentemente que nós precisamos ser. Temos que fazer a obra de Deus, a gente precisa fazer, a gente precisa contribuir. Claro que se precisa. Nós estamos na terra, não é no céu, é na terra. A terra é aqui e aqui precisa de recursos. Todos nós sabemos disso. Mas eu também não me iludo, hoje dentro da minha experiência, com poucas coisas. Eu não me iludo, sinceramente, com poucas coisas. Eu escuto em púlpitos pessoas usando o nome de Deus em vão. Por que você sabe? Porque a gente nota que é um tipo de estratégia. E aquilo que é estratégia para beneficiar-se, para alguém se beneficiar-se, isso chama-se usar o nome de Deus em vão. Você liga hoje, nós vemos aí, nas televisões, nas mídias, nas redes sociais, igrejas, pedindo dinheiro, oferta, 1000, isso, aquilo. E não venha, irmão, dizer que eu estou exagerando. Não adianta nós querermos tampar o sol com a peneira. Hoje, esse tipo de pessoa já perdeu a vergonha. E aí, pede assim, inventa, usa o nome de Deus, e é o maior laueiro. E sabe quem se prejudica com isso? Quem é prejudicado? A obra. Porque os críticos que não acreditam no Evangelho, que tem a mente, tem distúrbio mental pelo pecado, desculpa a força de expressão, mas é verdade, distúrbio mental pelo pecado, estou falando dentro do aspecto da palavra, tá certo, irmão? Dentro do aspecto da palavra, né? Eu sei que tem muitas pessoas boas, mas eu estou falando em termos de pecado. Como tem um distúrbio mental pelo pecado, ele já se torna uma razão. Obrigado, irmã Vera. É verdade. Já se torna uma razão de assim, olha, ali não é a verdade. E eu sempre tenho como base Judas. Judas, ele era, subentende-se por alguns pregadores, que Judas era o tesoureiro, era um ladrão de mão cheia, era um apóstolo e foi um traidor. Mas nem por isso Jesus deixou de ser o Salvador. Ou seja, uma verdade
não é mudada por alguém, por uma igreja, por um grupo, seja por quem for. A verdade é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, quando se usa o nome do Senhor Ivan comercializando, dentro do meio de nós, pessoas que se dizem evangélicos, né, e que sabe que no meio de nós existem os crentes que são materialistas, interesseiros. Existem dois tipos de crente materialista. Por incrível que pareça, eu vou lembrar dessa noite, que é muito bom isso. Tem o crente materialista, que ele é barganhista. Ou seja, o crente materialista que ele dá a Deus porque quer receber em dobro. Aquela doutrina do troca-troca com Deus, né? É o materialista barganhador. E existe o crente materialista ou o cristão materialista mão fechada. Que ele cria qualquer coisa, ele inventa qualquer coisa para ter o pé de contribuir. Ele é um materialista também. Ou ela é, seja que ele não deixa de ser materialista. Aí, como ele não quer dar, como ele não quer ajudar, como ele não quer ceder, aí ele se apodera dessa palavra que tem os enganadores. Eu também sei que tem os enganadores, mas não podemos deixar de assistir à obra, de dar assistência na obra. Estamos na terra, certo? Agora, o que a gente tem que entender é quando é que essas coisas, a gente precisa de uma coisa chamada discernimento. Quando é que essas coisas, né, como é que está acontecendo, o que é que está acontecendo. Né? É isso que a gente tem que ver. O que eu estou me referindo aqui é que há realmente, no nosso meio, falando em um contexto geral, de pessoas que usam o nome de Deus em vão para se beneficiar. E quando a gente cuida os maiores escândalos, a obra leva prejuízo com isso, nem por isso a obra vai acabar, mas toma um prejuízo. E quando a obra de Deus toma um prejuízo por nós, é de certeza a recompensa vindo. Não é uma recompensa de parabéns, é uma recompensa de acerto de conta. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, usar o nome de Deus, de Cristo em vão, usar a palavra de Deus. Uma coisa que eu quero aqui trazer, é verdade, irmã Vera, isso é verdade, né? Trazer aqui para nós, né? Como eu disse a princípio, tantos cristãos, nesses dias que nós passamos aí, usando o nome de Deus em vão, né? Muitos para honrar os homens, né? E não era só do lado, não, irmão, era do outro também, usando o nome de Deus em vão, né? E está pensando que isso é brincadeira, achando que Deus nem viu, né? De um lado, um apontava para o outro. A igreja está assim, do outro lado fazendo do mesmo jeito. Como se Deus, né, tivesse alguém de preferência. Quantas vezes ouvimos isso? Terrivelmente, o nome de Deus sendo jogado fora. Eu fico observando, irmãos, Reginaldo de Paula, Pai do Senhor, meu irmão, está lá em Portugal, se não me falha a memória. Deus abençoe, meu irmão. Nunca vimos, né, o nome de Deus ser tão, né, escarnecido. O mundo, irmãos, hoje eu vivo mais preocupado entre nós do que com o mundo. O mundo já Pai do Senhor, irmão Reginaldo, Deus abençoe. O mundo jaz no maligno. A gente se preocupa tanto com o que o mundo se veste, pensa, faz, e a gente se esquece de nós. E eu observo que dentro da igreja as pessoas não querem mais ouvir a palavra que nos aperfeiçoa na verdade, que nos santifica, que nos faz mais crente. A gente não quer mais ouvir isso.
Não. A gente quer ouvir, quem prega levanta a mão, levanta os pés, né? Roda, belisca, tudo, diga isso, diga aquilo. Né? Essas coisas vai ficando desgastantes dentro de nós. A gente já não consegue mais assistir os cultos com liberdade, porque isso a gente já nota que tomou um caminho que não nos leva a nada. Essa é a verdade. A gente se esquece que o mais importante é a palavra. E Deus se revelou, disse um dos escritores, não sei se foi aos Hebreus, que no seu tempo ele se revelou a nós pelo seu Filho. Deus se revelou para o ser humano como Jesus. Irmã Sandra, Pai Senhor, irmã Sandra. Inclusive, irmã Sandra, abrindo aqui um parênteses, meus parabéns aí, viu, pelo casamento aí de você e do irmão Francisco. E a senhora, Deus abençoe, que tudo corra dentro da vontade de Deus. Deus abençoe. Então, meus irmãos, o Deus que se revelar para nós através de Jesus, que no hebraico é Yoshua, ou Yoshua. Irmã Nilza, Pai do Senhor, Deus abençoe. Lembrança aí aos irmãos aí do Espírito dos Carros. Por Jesus. Vale salientar para os irmãos que a língua, o idioma hebraico, ele não tem a letra J. Não sei se alguns irmãos sabem disso, ou se todos sabem, ou se alguém não sabe, não sei. Mas o alfabeto hebraico não tem a letra J. É um alfabeto com 22 letras e não tem a letra J. No hebraico não existe Jeová. O mais próximo, amém. Amém. O mais próximo é, algumas pronúncias, Iavé. Porque no hebraico não tem a letra J e não existe consoantes. Ou desculpa, não existe vogais. Tá certo? Lá para dar pronúncia de vogais, eles usam pontos maçoréticos para dar som de vogal. Então, Jesus é uma dicção do nosso português. Na realidade, o nome dele é Yoshua. Mas quando parte para a nossa dicção, para a nossa língua portuguesa, é Jesus. Questão de dicção. Então, ele se revela, Deus se revela para nós como Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E que precisa ser um nome honrado, respeitado. Esses dias eu vi aí, para encerrar, irmãos, porque eu gosto mais de ensinar. Esses dias aí eu vi na internet, não sei se era uma advogada, quando ela chamou um ministro de você. E o ministro arrebatou a palavra e disse: você não, Vossa Excelência. Se os homens querem ser honrados, mesmo sendo o que são, e Deus? Quantos hinos nós ouvimos na igreja chamando Deus de você, Jesus de você? E estamos lá dando glória a Deus. O problema hoje não, o problema não é só hoje não, porque muitas vezes nós não sentamos, né, chegamos na igreja, sentamos e não observamos o que o cantor, o que o pregador, ele está falando. O que nós, especialmente nós, os pentecostais, o que nos chama a atenção são os gritos, o batido de pé. É isso que nos chama a atenção. O batuque da bateria, o hino agitado. Hoje eu fico observando todas essas coisas, irmão.
toques extravagantes, chega a dói nos ouvidos, que né, o povo se alvoroça pelo toque. Ele não compreende nem a letra, é só o toque. O pregador que grita muito e por aí vai. É os gritos que traz a euforia, ou a euforia, desculpa, a euforia não é a palavra. Deus, ele é glorificado quando nós entendemos o que ele está falando conosco pela sua palavra. Evidentemente que quando nós começamos do início da fé, vamos para tudo isso. Depois Deus vai nos ensinando, a palavra vai nos educando e vamos ver, sem deixar de crer no poder. Isso não quer dizer que nós não cremos. Nós cremos na presença de Jesus Batista, cura, mas isso é fato. Mas o que eu estou falando, que quando a gente senta no banco da igreja para cultuar a Deus, muitas vezes nós observamos mais as ações dos homens do que a voz de Deus. É um pulo, é um grito, ela se vai. Claro, é evidente que o pregador, geralmente, que está recebendo a mensagem, muitas vezes porque é ele que está recebendo a mensagem para entregar. Né? Então, é verdade, irmã Vera, é verdade. Então, muitas vezes nós esquecemos de tudo isso. Quantas vezes, né? Eu digo isso por experiência própria, quando eu era mais novo convertido, eu ignorava, quando eu ouvia só um irmão que ensinava, eu achava, meu Deus, irmão, que irmão, eu pensava assim, vou confessar meu pecado, que irmão vazio, que irmão seco, o irmão ensinando a palavra, que eu queria que o irmão falasse língua, eu queria que o irmão pulasse, sabe, batesse o pé. Eu novo convertido, não tinha maturidade. Depois eu fui entendendo que a melhor coisa que nos faz sentir a presença de Deus é nós ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, como ela está sendo pregada. Então, meu amado, meu irmão, a gente se esquece. Vou retornar a dizer, a gente lembra-se que já fomos contagiados pelas falácias, que o pecado é só matar. Olhe, é o que mais nós assistimos. Claro que é. Mas hoje vivemos no pecado que mais se estende. O adultério, não é? Ou quando você fala prostituição, você está falando de um pacote do adultério, da fornicação, da imoralidade. Tudo isso está no pacote de prostituição. Nunca vimos um mundo tão contaminado pela prostituição. E que ninguém tem mais nem coragem de pregar hoje. Né? Quase ninguém tem coragem de pregar. Né? Porque nunca vivemos tanta coisa. Meu amigo Paulo, meu amigo Paulinho, Deus abençoe sua vida, meu amigo. Nunca vivemos tanto isso, de pessoas, né? Vivemos um mundo pornográfico, onde o adultério, onde a fornicação tem invadido os lares. E está tudo ok, está tudo tranquilo, está invadido as igrejas, tudo tranquilo, é um troca-troca de homem, um troca-troca de marido, é aquela tribulação, né, espiritual, digamos assim, e que está tudo ok. Isso eu não estou fazendo nenhum julgamento, eu estou dizendo que isso é pecado. E que muitas vezes só somos ensinados, pecado é só se matar. É assim que essas falácias, né, são falácias, irmãos. Ou seja, mas imagina se é verdade, como é que é falácia. Eu vou lhe explicar. Se torna uma falácia porque é só isso, é a visão. E esquece dos demais pecados. Quando se usa o nome de Deus em vão. Tá certo, irmã Vera? Deus abençoe. Irmã Vera, Deus abençoe. Lembrança aí ao esposo e a paz do Senhor. Então, é preciso nós entendermos isso. Usar o nome de Deus em vão se usa muito.
Se abre as redes sociais, é o que se mais vê. Só Jesus na causa. As igrejas que pregam prosperidade, por que ela prega prosperidade? Porque ela sabe que ali, no meio dentro da igreja, não todos, tem um bocado de interesseiros que querem ficar ricos. Sabe? Porque querem receber a bênção, porque querem isso. Eu sei que Deus abençoa. Eu sei que Deus dá bênçãos. Eu também sei. Mas isso não devia ser ensinado com tanta prioridade como isso fosse a prioridade da nossa vida. Se nós quiser bênçãos, Deus seja a prioridade da nossa vida. Para encerrar, quando o povo de Israel entra na Terra Prometida, que Josué faz a repartição de terra para as tribos, que Israel era 12 tribos, e uma tribo, que era a tribo de Levi, não foi repartido nada para eles. Não houve herança para a tribo de Levi. Um dos filhos de José assumiu o lugar dessa tribo, porque o Senhor disse: eu serei a herança de Levi. Então veja que coisa interessante. Feliz daquele que tem Deus por sua herança, e as demais coisas serão acrescentadas. O salmista Davi, no Salmo 23, um salmo muito conhecido, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No profundo mais originário, ele quer dizer assim: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal. Por quê? Porque Ele está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É Ele que me leva para as terras, as águas tranquilas, para os parques verdejantes. O salmista fala essa palavra poética porque ele foi um pastor de ovelha, literalmente de ovelha. Então ele cuidava bem das ovelhas. E ele sabia que Deus tinha um cuidado tão especial para com ele quanto as ovelhas. E Davi sabia que as ovelhas que ele cuidava estavam na sua mão. E ele fazia de tudo por ela. Ela não tinha falta nem de segurança. Davi era a segurança das ovelhas do seu pai. Ele chegou até a matar um leão, um urso, pelo menos foi o que ele relatou, e é verdade isso. Ele disse, se ele tinha todo esse cuidado, sendo uma pessoa que não era como Deus, que não tem poder, e Deus, ele disse, o Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta. Que Deus seja a nossa herança, que Deus seja um tudo na nossa vida, mesmo nós não temos nada à vista dos homens. Que Ele seja o tudo. Mas Marinho disse, se Ele quiser lhe dar, que Ele me dê, mas que Ele continue sendo tudo na minha vida. É isso que nós temos que compreender. Deus nunca vai abrir mão do primeiro lugar da vida do ser humano. É isso que a gente precisa compreender. Todo culto que a gente for cultuar a Deus, Deus seja prioridade. Independente da mensagem que nós ouvimos, Deus vai abençoar. Amém. Vamos segurar a mensagem. Porém, não seja a nossa prioridade os nossos interesses, mas os interesses de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. No dia da sua graça, fiquemos com esta palavra e lembramos tudo aquilo que está escrito na Bíblia e que Deus condena e diz que é pecado. Que Deus nos abençoe. Quero orar agradecendo a Deus. Muito obrigado pela sua paciência. Deus abençoe em nome de Jesus.
Eterno Deus, Supremo Senhor, em cuja presença estamos. Quero te agradecer por esse momento, muito obrigado. Que o Senhor venha nos abençoar de forma grande e extraordinária. Que o teu nome em nossa vida seja para honrar, para respeitar e entender, Senhor, que o Senhor merece toda honra e toda glória. E que o teu nome, Senhor, é um nome de caráter. Um nome que é sobre todos os nomes. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado a todos. Deus abençoe.